Bem-vindos ao De Onde Vêm os Smartphones? Este podcast foi criado como parte do projeto de conclusão do curso de licenciatura em Química de Luísa Ribeiro, do Departamento de Química na Universidade Federal de Minas Gerais, e tem como objetivo fornecer uma abordagem prática e didática sobre a química envolvida na produção de smartphones. Você já se perguntou sobre a complexa composição dos smartphones que carregamos em nossos bolsos? Quais são os materiais responsáveis por sua estrutura e funcionamento? Durante os episódios, vamos explorar sobre a quantidade de materiais em um smartphone, o magnetismo para o funcionamento do smartphone, polímeros nos dispositivos móveis e reciclagem de resíduos telefônicos. Eu sou a Luísa Ribeiro e eu sou a professora Cíntia Lopes. Este é o episódio 4, Reciclagem de resíduos telefônicos, que por sinal é o último da temporada. Quanto de lixo eletrônico está sendo gerado em todo o mundo? E de onde vem e para onde ele está se movendo? Com que rapidez o problema do lixo eletrônico está crescendo? É indiscutível que os avanços tecnológicos têm proporcionado uma vida mais conectada e conveniente. No entanto, esse progresso também tem um custo invisível: o aumento exponencial do lixo eletrônico. A introdução de novos modelos de smartphones no mercado pode aumentar consideravelmente a quantidade de lixo eletrônico e tem o potencial de causar impactos ambientais significativos. Isto ocorre devido à prática da obsolescência programada da indústria de telefonia, ou seja, o smartphone torna-se ultrapassado muito rápido, resultando em uma população que troca de celular a cada 1 ou 2 anos. Mesmo que os celulares possam ter uma vida útil longa, de mais de 5 anos, acabam sendo utilizados por um período muito mais curto. Não apenas os celulares, mas todos os tipos de lixo eletrônico podem ser considerados como uma espécie de segunda fonte para conseguir metais importantes como ferro, alumínio, níquel, estanho, metais preciosos como ouro, prata, platina, paládio e também elementos terras raras como ítrio, lantânio, neodímio, praseodímio, entre outros. Portanto, fica claro que reciclar materiais de lixo eletrônico como os dos celulares é muito importante, tanto para economizar dinheiro quanto para proteger o meio ambiente. De acordo com estudos, a União Europeia prevê que até o ano de 2030, a demanda por metais terras raras será 3 vezes maior do que é atualmente. Isso destaca a importância dos desafios relacionados à possível recuperação desses materiais ao final de sua vida útil. Quais são as características específicas de lixo eletrônico gerado por smartphones em comparação com outros tipos de resíduos eletrônicos? Bem, nosso questionamento sobre as características específicas do lixo eletrônico gerado por smartphone nos levou a descobertas surpreendentes. Segundo os dados apresentados, as placas de circuito impresso dentro dos telefones celulares são responsáveis por uma proporção significativa do impacto ambiental desses dispositivos, representando cerca de 59%. Isso demonstra a importância de entendermos a composição desses materiais para abordarmos de forma eficaz os desafios da reciclagem e gestão desses resíduos. Exatamente. E além disso, dentro dos smartphones, foram encontrados mais de 40 elementos da tabela periódica. Essa variedade impressionante inclui uma fração metálica composta por diversos metais, representando aproximadamente de 35% a 40% do peso total do lixo eletrônico dos smartphones. É preocupante identificar que 12 desses elementos são considerados altamente perigosos, como, por exemplo, a prata, o arsênio, o cádmio e o mercúrio, destacando os desafios ambientais e de saúde pública associados à gestão desses resíduos.
quanto de lixo eletrônico derivado de um smartphone está sendo gerado em todo o mundo? Segundo pesquisas, o lixo eletrônico está crescendo a cerca de 4% ao ano e tornou-se o fluxo de resíduos que mais cresce no mundo industrializado. Para vocês terem ideia, todos os anos, cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidas no mundo. Na Europa, cerca de 9 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram produzidas nos 27 países membros da União Europeia. Na Alemanha, são produzidas cerca de 800 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Dessa quantidade, apenas cerca de 80 mil toneladas são recicladas. O restante é exportado para a África e a Ásia, onde é reutilizado como dispositivos ou processados de maneiras que acarretam um alto impacto ambiental. 130 milhões de telefones celulares foram descartados nos Estados Unidos até o ano de 2005, resultando em 65 mil toneladas de lixo telefônico. 610 milhões de telefones móveis foram eliminados no Japão até 2010. Na Índia, o estoque de lixo eletrônico está crescendo a uma média de 7% ao ano e estima-se que excedeu 0,8 milhão de toneladas em 2012. Só em 2017, foram 800 milhões de unidades de telefones móveis descartadas na China. Os resíduos de smartphones são uma fonte valiosa de recursos, com uma quantidade de metais significativamente maior que os minérios naturais. Por exemplo, uma tonelada média de resíduos de smartphone contém aproximadamente 128 kg de cobre, 15 kg de níquel, 10 kg de estanho, 6 kg de chumbo, 3,63 kg de prata, 1 kg de antimônio, 347 gramas de ouro e 150 gramas de paládio. Pesquisas estimaram que entre os anos 2017 e 2035, mais de 1.203 toneladas de antimônio, 716 toneladas de neodímio, 143 toneladas de praseodímio, 57 toneladas de platina e 43 toneladas de berílio poderiam ser recuperadas de resíduos de smartphones gerados apenas na China. Reciclar esses materiais valiosos está se tornando cada vez mais economicamente benéfico devido às reservas limitadas e a crescentes demandas por eles. De onde e para onde o lixo eletrônico está se movendo? Ao analisarmos o destino do lixo eletrônico, nos deparamos com um cenário complexo e preocupante. Segundo nossas pesquisas, entre 50% a 80% do lixo eletrônico coletado para reciclagem em países industrializados acaba sendo enviado para centros de reciclagem em nações como China, Índia, Paquistão, Vietnã e Filipinas. Essa prática é impulsionada pelos menores custos trabalhistas e regulamentações ambientais menos rigorosas nesses países. De forma alarmante, observamos que nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, apenas cerca de 10% dos equipamentos eletrônicos, em fim de sua vida útil, são efetivamente reciclados, enquanto a maioria, ou seja, cerca de 90%, é armazenada pelos consumidores em casa ou descartada em aterros sanitários. E o que acontece com esses resíduos eletrônicos enviados para países em desenvolvimento? Grandes quantidades acabam despejadas nesses locais, onde frequentemente são desmontadas manualmente em condições precárias. Por exemplo, países da África Ocidental, como Nigéria e Gana, tornaram-se destinos para toneladas de lixo eletrônico, o que representa um sério risco ambiental e para a saúde pública. Essa prática ilegal e perigosa de exportação de resíduos eletrônicos para países em desenvolvimento é impulsionada pela busca por menores custos de mão de obra e pela flexibilização das regulamentações ambientais. No entanto, os métodos de tratamento desses resíduos nessas nações muitas vezes são rudimentares
representando graves riscos ambientais e de saúde para as comunidades locais. É importante ressaltar que os impactos negativos desse movimento transfronteiriço de lixo eletrônico incluem a contaminação da água potável e do solo com substâncias tóxicas como o chumbo, representando um sério perigo para a saúde humana e ambiental. Essa situação evidencia a urgência de ações eficazes para lidar com o problema do lixo eletrônico em escala global. Quais são os impactos socioambientais da exportação de lixo eletrônico para países em desenvolvimento? Ao examinarmos os métodos utilizados na reciclagem de resíduos eletrônicos, deparamos-nos com práticas frequentemente primitivas e desprovidas das instalações adequadas para preservar a saúde ambiental e humana. Processos como a remoção de metais em banhos ácidos a céu aberto e a queima de componentes eletrônicos desmontados têm levado à liberação de metais tóxicos e poluentes orgânicos ao ambiente circundante. Essas práticas contribuem para a contaminação do ar, da água, do solo e dos sedimentos fluviais com metais pesados, como o chumbo, além de poluentes orgânicos persistentes, como as dioxinas e furanos. Os trabalhadores envolvidos nessas operações e os residentes locais enfrentam sérios riscos à saúde devido à exposição direta e indireta a esses contaminantes. Além disso, a falta de ventilação adequada durante processos como a fusão de plásticos e a queima de materiais resulta na liberação de fumos tóxicos, contendo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, representando um perigo adicional para a saúde humana e o meio ambiente. É essencial reconhecer os potenciais impactos socioambientais da exportação do lixo eletrônico para países em desenvolvimento e implementar medidas rigorosas para garantir práticas de reciclagem seguras e sustentáveis em todo o mundo. As implicações legais e éticas da transferência de responsabilidade do lixo eletrônico para países com regulamentações ambientais menos rígidas são vastas e complexas. Legalmente, essa prática levanta questões sobre a conformidade com tratados internacionais, como a Convenção de Basileia, que identifica os resíduos eletrônicos como perigosos e busca regulamentar seu movimento transfronteiriço. Eticamente, a transferência de lixo eletrônico para países em desenvolvimento pode ser vista como uma exploração das condições socioeconômicas desses países, onde os custos de mão de obra são baixos e as regulamentações ambientais são menos rigorosas. Além disso, essa prática pode contribuir para a perpetuação de desigualdades globais, à medida que os países desenvolvidos descartam seus resíduos eletrônicos nos países em desenvolvimento, sem assumir a responsabilidade pela gestão adequada e segura desses materiais. Portanto, é essencial que sejam adotadas medidas, tanto a nível nacional quanto internacional, para abordar essas questões, promovendo políticas de reciclagem responsável, garantindo o cumprimento das regulamentações ambientais e protegendo os direitos e o bem-estar das comunidades afetadas. Este foi o último episódio da temporada. De onde vêm os smartphones? Obrigada por terem ouvido até aqui e esperamos que tenha sido uma experiência agradável e única. Tchau! Até breve. Tchau!